Olá, gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Vinícius Canguçu. Estou no terceiro período na Faculdade de Ciências Médicas, curso de Medicina. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre automedicação no meio médico. Trouxe aqui um convidado especial, Ivan. Se apresenta, pessoal. Aham. Olá, boa tarde. Eu sou Ivan Freitas, sou médico do Hospital Universitário de Ciências Médicas, do setor de hemodinâmica. Prazer falar com vocês. Beleza, vamos lá para a nossa primeira pergunta. Eu queria saber se você acredita que é comum o uso da automedicação por médicos. Sim, nós não, eu pelo menos desconheço algum dado estatístico no meio médico, mas se extrapolar isso da população geral, né, os brasileiros, a população mundial de uma maneira geral, em torno de 70, 80% das pessoas fazem uso, né, da automedicação. Vamos entender, existe a automedicação e a autoprescrição. Automedicação é quando você vai à farmácia e compra os medicamentos que são vendidos sem a exigência de nenhuma receita, né? Nenhum receituário. Então, isso é o mais comum na população, como também no meio médico. E a autoprescrição são aquelas medicações que exigem uma receita médica. Exemplo dos psicotrópicos, outros medicamentos, os antibióticos. E essas receitas podem, inclusive, serem adquiridas de uma forma ilícita, né? Que se torna uma autoprescrição. Eu queria saber também quais são os principais motivos que você acredita que leva a essa automedicação. Falando especificamente do meio médico, existem as várias especialidades, né? E também vai depender muito do sintoma que cada um vai apresentar, né? Existem sintomas que são sintomas extremamente comuns, conhecidos, né? Então, como dor no estômago, né? Uma dor de cabeça, né? Que é a cefaleia, um quadro gripal, os quadros comuns. Esses quadros, normalmente, as pessoas resolvem, os próprios médicos resolvem eles mesmos, né? E se mantém uma observação. É importante frisar que mesmo no meio médico, precisa ter muito cuidado com a automedicação, né? Porque os sintomas podem, às vezes, nós podemos confundir os sintomas, né? E isso, então, se você começa a se medicar e a não observar, né? Existe aquela questão de você mesmo se observar, você tenta ao máximo se proteger, né? Você não quer arrumar um diagnóstico mais complicado para você, então precisa ter muito cuidado com isso, né? Com a automedicação. Geralmente o médico, quando tem alguma dúvida, ele liga para um colega, tem essas facilidades. Então, a ocorrência de complicações com certeza é muito menor do que na população geral. Já houve situações em que você se sentiu a necessidade, como profissional médico, de se automedicar? E por quê? Sim, depende muito de onde você se encontra, a situação, o horário, a disponibilidade do recurso, né? Que mais uma vez não difere também da população geral, né? Que às vezes tem uma dificuldade ao acesso à rede de saúde pública, os postos de saúde, né? A superlotação, a dificuldade de conseguir uma consulta. Então, isso pode acontecer também com o profissional, que às vezes se encontra numa viagem de férias, se encontra num sítio, numa localização mais distante, e isso pode acontecer de você se automedicar. Só que assim, há um espírito crítico maior, uma observação maior, né, uma facilidade maior, inclusive de um telefonema, de obter um apoio adicional. E você acha que os profissionais médicos, eles conversam sobre essa prática abertamente? Não, eu não diria que conversamos abertamente sobre isso, né? É um tema que, sinceramente,
Não me lembro assim de ter uma roda de discussão específica sobre isso. Inclusive, os dados que nós temos são dados até mais antigos um pouco, né? Mas há sim uma observação, há sim uma preocupação com relação a isso, principalmente pelos efeitos colaterais que advêm, principalmente na população leiga, né? A intoxicação com medicação, a interação das drogas, é sempre uma preocupação. E essa prática, ela é bem aceita no meio médico? Olha, vou te falar o que diz o Conselho Federal de Medicina. Não é vetado ao médico se automedicar, né? Não há nenhuma restrição com relação a isso, a não ser nos casos das medicações dos psicotrópicos, né? De drogas de taxa vermelha ou de taxa preta, né? As medicações controladas. Então, essas medicações, o próprio profissional de saúde, ele não deve fazer a autoprescrição, né? É preciso que haja uma avaliação para que tire esse conflito, né? Essa dificuldade, às vezes, que a gente tem da interpretação da nossa própria necessidade. Na sua percepção, você acha que essa prática de automedicação, ela tem sido mais comum nos últimos anos? Eu acredito que sim, pela facilidade de comprar. Em cada esquina se tem uma farmácia. As farmácias são hoje verdadeiros supermercados. A internet facilitou muito isso, o acesso, né, às informações. Em torno de 50% das medicações que as pessoas usam, elas fazem uso de maneira inadequada, na posologia inadequada, no medicamento de forma inadequada. Então, isso sim é uma preocupação de saúde pública, pouco falada, pouco comentada, é um tema relevante. Parabenizo vocês pela escolha do tema, mas acredito que sim. Quais tipos de medicamentos você acredita que são os mais utilizados, os mais automedicados? Os medicamentos mais usados são os medicamentos para dor, né? Para uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma dor lombar, uma dor cervical. Então são os analgésicos e os anti-inflamatórios. São os medicamentos mais largamente usados, né, de forma da automedicação. Quais são os possíveis efeitos negativos dessa prática para os médicos que fazem uso dela? Qualquer pessoa que faz o uso da automedicação, ele pode incorrer em alguns erros. Primeiro, é preciso avaliar quando se vai prescrever um medicamento, a que se dedica aquele medicamento, qual que é a dose certa, essa dose é relacionada ao peso, essa dose ela está relacionada à função do rim. O rim funciona bem, esse paciente tem uma doença renal, tem uma alteração renal, ele tem alguma outra doença, ele usa alguma outra medicação, porque pode haver interação das drogas, né? O diagnóstico precisa estar bem definido para você não ficar medicando, por exemplo, uma dor. No meu caso, já vi várias pessoas tomando remédio para o estômago, tomando um antiácido, e às vezes a dor dele é uma dor anginosa, ele está com infarto, especialmente os infartos inferiores. Então, essa questão ela é muito séria no sentido do diagnóstico correto, o uso correto da medicação, né? A existência de outras comorbidades são fundamentais. Você acha que a prática da automedicação, ela pode trazer malefícios também para os pacientes? Com certeza, né? Diante de tudo isso que nós falamos, sem dúvida, a automedicação ela é
ela é assim, legal, entre aspas, né? As pessoas podem se medicar, geralmente um vizinho, um amigo indica um medicamento, a pessoa já tem costume de usar, mas é frequente a gente atender pessoas que estão se automedicando já há algum tempo, que não fizeram um diagnóstico correto e que a doença avançou nesse tempo e que prejudicou inclusive o tratamento. Às vezes a pessoa precisava de uma cirurgia, um tratamento, um câncer que desenvolveu já, e passa do momento do diagnóstico, da fase ideal do diagnóstico, né? Então, é frequente às vezes você já atender a pessoa no momento de complicação, que é a pior fase, né? Já para se atender. Então, muitas doenças na fase inicial, elas são curativas, previnem a intoxicação. Essas questões são fundamentais. E por último, para finalizar, em relação à automedicação, você teria algum conselho para os médicos a respeito dessa prática, para os estudantes de medicina? Sim, não se deve automedicar quando você não está compreendendo bem o sintoma, quando você percebe que aquele sintoma não é um sintoma usual, está diferente do que você às vezes tem costume de sentir, porque às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, já acompanha ao longo dos anos, mas um dia ele tem uma cefaleia numa intensidade diferente, que ele nunca teve antes, e ele percebe que aquele sintoma foi diferente, né? Então, deve sempre buscar a avaliação. Se você não está confiante daquele sintoma, se você tem dúvida, sempre procurar uma avaliação adequada, uma avaliação específica, né? Para que possa recorrer ao especialista. Essa é a forma mais adequada. Então foi isso. Muito obrigado, Ivan. Você está ajudando aqui no nosso trabalho. Dá um tchau pro pessoal. Obrigado. Provavelmente vamos nos encontrarmos no setor de hemodinâmica do Hospital Ciências Médicas, quando vocês estiverem fazendo o curso de semiologia. Grande abraço.